Olá! Boa tarde, meus alunos. Tudo bem com vocês? Como que estão as coisas? Então, vamos lá, vamos pisar fundo nesse conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre os países desenvolvidos, tá? Quais são as características para a gente conseguir entender o que são países desenvolvidos e o que não são países desenvolvidos? Como que a gente vai separar? Como que a gente vai classificar? Então, primeiramente, eu preciso saber quais são as características dos países desenvolvidos. A princípio, eles são nações, países, que têm um desenvolvimento econômico e industrial, né? Muito mais elevado e faz com que a qualidade de vida das pessoas tenha um padrão muito bom. Então a gente tem, por exemplo, França, Espanha, Estados Unidos, Japão, países que têm um alto desenvolvimento e as pessoas têm uma qualidade de vida. O que eu chamo de qualidade de vida? Não basta a pessoa ganhar lá 20 mil reais por mês, a família ter 20 mil reais por mês, mas ela tem um difícil acesso à saúde, por exemplo. Ela tem uma escola muito precária, ela não tem disponibilizado, ela tem que ter isso daí disponibilizado para ela poder ter acesso. Então, os países desenvolvidos, eles vão ter essa característica, um elevado grau de industrialização. Se esse país tem um elevado grau de industrialização, ele também, consequentemente, um país muito industrializado, consome muito industrializados. Então, ele eleva a economia do país. Ele faz com que haja uma circulação de dinheiro movida pela qualidade de vida dessas pessoas. Então, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas têm computadores, tablets, celulares. Nos Estados Unidos, né, isso hoje, nos Estados Unidos, isso já faz muitas décadas que é comum as pessoas terem acesso. A internet, no Brasil, de um tempo para cá, muitas pessoas já conseguem ter internet celular. Nos países ricos, desenvolvidos, isso é muito antes, faz muito tempo, isso já é fato comum para eles, tá? Então eu vou tentar citar para vocês algumas características que fazem com que um país tenha um elevado desenvolvimento. Então vamos lá. Por exemplo, um PIB interno bruto muito alto, principalmente por causa da indústria, do comércio, do serviço, né, da circulação. Tem uma circulação de dinheiro muito grande. O que é o PIB? Todo país, todo ano o país tem uma estatística de quantos milhões foram produzidos, foram gerados em dinheiro. Da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio, da prestação de serviço, né? Enfim, tudo isso, quantos milhões foi gerado no ano? Então isso faz parte do PIB. A balança comercial ser favorável. Então existem países que a balança comercial não é favorável. Ou seja, aí a gente vai falar sobre a balança comercial, a gente entra as taxas de exportação e importação. Se eu vendo mais produtos do que eu comprei esse ano de 2020, se eu vendo mais, eu transformo aquelas minhas vendas em dinheiro, certo? Então lá eu tenho 20 milhões que eu tenho em dinheiro, transformei. Eu vendi, eu exportei. Então a balança comercial deu 20 milhões. Mas aí eu comprei de produtos para me industrializar 10 milhões. Sobrou 10, não foi? Eu vendi 20, exportei 20 milhões, comprei 10 milhões, importei e sobrou 10 milhões. Esses 10 milhões quer dizer que a balança comercial do meu país, enfim, a balança comercial está sendo positiva, tá? O país, para ser considerado desenvolvido, ele precisa ter alta tecnologia. Então, por exemplo, um país que está sempre atrasado na sua modernização, tanto da informática, tanto da parte industrial, né? Tanto da agricultura, né? Os implementos agrícolas atrasados, não são modernos, não evoluem, não tem uma capacidade de produção maior. Então, isso faz com que o país não entre como um país desenvolvido se ele não tem alto padrão de tecnologia. E o Brasil, a gente sabe que a gente tem as disparidades. Alguns lugares tem pouca tecnologia. Mas a gente sabe, por exemplo, o Showtech em Maracaju, ele mostra a tecnologia na agricultura aqui em Maracaju, considerável aqui dentro da nossa cidade, tá? Então a gente tem um padrão elevado e a gente pode dizer que essa tecnologia que é nos mostrada aqui, ela é a nível de Brasil um alto padrão, ela se enquadra no nível de Brasil, tá? Então a gente tem até, né, alguns lugares que desenvolvem a ciência, a tecnologia, enfim, outras coisas mais.
A população desses países desenvolvidos, ela é altamente urbanizada. Então, olha só, isso é uma característica muito forte. As pessoas moram nos grandes centros, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Por quê? Porque elas têm um consumo diferenciado, elas vivem, o consumo delas é muito voltado à indústria e elas geralmente se localizam nos grandes centros urbanos, tá? A escolarização é muito alta, então quase não tem pessoas analfabetas. Por quê? Porque desde muito criança eles já começam a estudar, já começam a se voltar para o conhecimento, para a ciência. E aí isso faz com que o governo incentive esses lugares, essas universidades. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem uma região chamada Vale do Silício. Lá a gente tem uma grande quantidade de universidades muito importantes dentro do país, dentro dos Estados Unidos. Esse Vale do Silício, o governo oferece as faculdades e lá eles desenvolvem chips, microcomputadores e outras coisas mais. Então lá, todas as universidades, o governo dá investimentos para que haja pesquisa, para favorecer esse processo, tá bom? A infraestrutura, tá? As grandes cidades geralmente vão ter acesso a essa infraestrutura, né? A grande maioria. Claro que nos países desenvolvidos existem pessoas pobres, sim, existem, mas o que a gente tem que entender é que no país desenvolvido, isso sempre é maioria. A tecnologia, a urbanização, a ciência, a economia, a qualidade de vida sempre é maioria, prioridade, tá? Então existem as exceções, mas a maioria é essa característica. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui, são baixas taxas de fecundidade. Então nos países ricos as pessoas não querem ter muitos filhos, tá? Nos países desenvolvidos. Porque o país desenvolvido ele pode ser chamado de país desenvolvido, país rico, país de primeiro mundo, tá? Ou país central, tá? Todos esses termos se referem a países desenvolvidos, tá? Então alguns livros trazem outras formas para a gente estudar melhor isso. Mas que países a gente pode dizer que são desenvolvidos? Então vamos lá. Canadá e Estados Unidos na América, Japão, Rússia, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, na Ásia, na Oceania, Nova Zelândia e Austrália principalmente, na Europa, vários países, a gente tem Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Mônaco, Holanda, Suíça e vários outros, tá? E o Brasil, professora? E o Brasil, como que ele se enquadra? Ele vai se enquadrar como país desenvolvido ou subdesenvolvido? Né? Porque ele apresenta tecnologia, ele apresenta qualidade de vida, ele apresenta grande urbanização, ele apresenta um pouco de tudo isso daí. Será que ele é país desenvolvido? Eu vou deixar vocês pensando, na próxima aula eu vou contar, tá bom? Aqui ele fala assim, no texto de vocês, para finalizar o texto, né? Ele fala assim que há pobres nos países desenvolvidos? Sim. Tá? Existe a pobreza, mas aqui ele fala que os problemas sociais como a violência, o analfabetismo existem, fome, mortalidade infantil existem, mas eles não são minoria, não são maioria nos países desenvolvidos, eles são minoria, tá bom? Tá? Eu peço que vocês, quem não entendeu, não conseguiu entender esse vídeo, assiste novamente, tá bom? Que vai ajudar vocês bastante, tá? Um beijo no coração e fiquem com Deus.